Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Vamos iniciar agora uma sequência de 3 vídeos falando sobre a colonização do Brasil. Sim, oficialmente estamos começando a estudar a história do Brasil, antes tarde do que nunca. E nesse processo de colonização do Brasil, o pessoal da administração já teve uma aula sobre a colonização da América Espanhola. O processo da América Espanhola é um pouquinho diferente, o pessoal da informática não vê esse processo de colonização da América Espanhola, mas vai ver esse do Brasil. Então, assim, os processos são um pouquinho diferentes, mas o princípio é o mesmo. É aquilo que a gente viu quando estudou a economia do antigo regime, o mercantilismo, o pacto colonial, né? A ideia de que a colônia tem que ajudar a metrópole a ter uma balança comercial favorável. Então, o princípio, a ideia de que a metrópole está explorando a colônia, isso vale para todas as colônias. Não importa que sejam colônias espanholas, não importa que sejam colônias portuguesas, ou as colônias inglesas e francesas que vão surgir em outros momentos e que a gente vai ver em outras aulas. Mas, para entender o processo de colonização do Brasil, é importante a gente entender por que Portugal resolveu colonizar o Brasil, né? Por que eles resolveram colonizar o Brasil e como que eles colonizaram o Brasil. Então, ao longo dos vídeos a gente vai ver. Mas antes de ver especificamente o porquê da colonização e o processo de colonização, nesse primeiro vídeo a gente vai entender um pouco do primeiro contato que os portugueses tiveram com o Brasil e com os habitantes do Brasil. O Brasil que ainda não se chamava Brasil e os habitantes do Brasil que os portugueses chamavam genericamente de índios, mas que nós vimos nas aulas sobre civilizações da América que não eram índios, eram na verdade vários povos que viviam nessas terras que hoje a gente chama de Brasil. Então vamos entender esse processo a partir desse primeiro vídeo. Pois bem, primeira coisa importante quando a gente vai falar sobre essa presença portuguesa no Brasil, que aí alguns vão chamar de invasão, porque de fato é uma invasão, tinha pessoas vivendo aqui, os portugueses invadiram e tomaram para eles. Outros vão chamar de descobrimento, e aí tem um nome polêmico, não é descobrimento porque eles já sabiam que existia, né? Os próprios portugueses na época não chamavam de descobrimento, chamavam de achamento. Né? Descobrimento é quando você encontra uma coisa que você não sabia que existia. Achamento, né? Achar é quando você encontra algo que você sabe que existe, ou até que você está procurando. Então os portugueses sabiam que existiam terras mais ou menos nessa região, mas eles não sabiam nem o tamanho nem a localização exata. Então quando eles encontraram essas terras, eles chamaram esse evento de achamento. Quanto aos nomes, aí tem essas diferenças, né? Então, o nome descobrimento os historiadores não gostam muito. O termo que os portugueses usavam na época era achamento, e hoje em dia fala-se muito em invasão, já que essas terras já eram ocupadas, né? Então, os portugueses invadiram terras que já eram ocupadas e tomaram para eles. Dada essa introdução aí das nomenclaturas, esse processo de invasão e ocupação, né, portuguesa na América, ele tem um problema por trás, porque os portugueses e os indígenas olhavam para as terras de modo muito diferente. Como a gente já estudou nas aulas sobre civilizações da América, naquele vídeo sobre os indígenas do Brasil, os indígenas não têm a noção de propriedade da terra. Para eles a terra é onde eles vivem, não é uma propriedade, não pertence a ninguém, não é meu, é onde eu tô. E eu uso os recursos que tem nela. E a comunidade usa os recursos que tem nessa terra. Ela não é de alguém. Já os portugueses, quando chegam no Brasil, eles vêm com permissão do Papa, inclusive, como a gente estudou, né, nas aulas anteriores, todos aqueles tratados e bulas emitidos pela Igreja e os tratados entre Espanha e Portugal, reconheciam que Portugal tinha o direito de tomar posse das terras que descobrisse, a leste da linha do Tratado de Tordesilhas, ao sul da linha traçada pela bula Inter Cetera. Enfim, então, Portugal tinha o direito de tomar posse dessas terras. Então os portugueses chegaram nessas terras e falaram, são nossas. E para os indígenas, o que quer dizer é sua essa terra? Eles não tinham essa noção de propriedade. Então, vocês querem vir aqui, vocês querem morar aqui, beleza. Vocês moram aí, participam da comunidade, usam os recursos dividido igual para todo mundo. E os portugueses falam, não, isso aqui é do rei de Portugal, ele vai fazer o que ele quiser. O que é rei de Portugal? Então tem esse problema. Então os indígenas, eles demoraram um pouco para entender o que os portugueses estavam querendo ali, porque essa noção de propriedade da terra simplesmente não existia na cultura indígena. E outro problema que a gente tem, né, que eu já expliquei também na aula sobre civilizações da América, é que os portugueses, assim como os espanhóis, chamavam genericamente de índios todos esses habitantes, porque eles, a princípio, achavam, né, os espanhóis achavam que se tratava das Índias, que é como portugueses e espanhóis chamavam o Oriente, chamavam a Ásia genericamente de Índias, no plural,
E mesmo depois que eles descobriram que era um outro continente, né, que não era a Ásia, a América continuou sendo conhecida como Índia Ocidental, ou Índias Ocidentais. Então você tinha as Índias Orientais, que é a Ásia, e as Índias Ocidentais, que é a América. E quem morava nas Índias eram os índios. Então chamavam genericamente de índios ou indígenas, os povos que viviam aqui. Então para eles era tudo a mesma coisa. Nós vimos nas aulas de civilizações da América que só no Brasil existiam mais de 1000 nações indígenas diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes, enfim. Mas para os portugueses era tudo a mesma coisa. Daí vem a raiz, né, da gente achar que índio é tudo igual, que índio é tudo uma coisa só. Vem do olhar dos portugueses, que não diferenciavam os povos indígenas entre si. Pois bem, o primeiro contato dos portugueses com os povos indígenas foi justamente no dia do achamento. Então, de novo, essa palavra, achamento. De novo, achamento, porque eles acharam uma coisa que eles sabiam que existia, mas não sabiam onde estava. Então, o nome descobrimento, apesar de ser o nome que pegou, o nome que ficou, né, não é o mais adequado quando a gente vai analisar historicamente esse evento. Então, o achamento do Brasil se deu no dia 22 de abril de 1500. Foi quando a frota de Pedro Álvares Cabral avistou uma montanha. Então, eles acharam que era só um monte, era só uma montanha, e deram o nome de Monte Pascoal, porque 22 de abril de 1500 estava perto da Páscoa. Então, eles deram o nome de Monte Pascoal. Quando a frota se aproximou, perceberam, então, que não era só um monte, mas era uma porção de terra maior, que até então eles achavam que era uma ilha, e aí deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Percebam que os nomes vão sendo dados todos todos têm referências cristãs, né? Monte Pascoal em referência à festa da Páscoa, Ilha de Vera Cruz, né? Ou Ilha da Cruz Verdadeira, né? A Cruz de Cristo. Não esqueçam que a frota de Cabral que está vindo tem ali no seu símbolo a Cruz de Malta. Então Pedro Álvares Cabral e os líderes da expedição pertenciam à Ordem de Cristo, que era uma ordem militar ligada ao rei de Portugal e vinculada à Igreja Católica, que foi criada a partir do desmembramento da Ordem dos Templários. Então a Ordem dos Templários foi extinta pela Igreja Católica, mas o rei de Portugal, na época que a Ordem dos Templários foi extinta, ele criou uma nova ordem militar religiosa para agregar esses antigos cavaleiros templários de Portugal, e passou a existir então a Ordem de Cristo. E as caravelas portuguesas tinham a cruz da Ordem de Cristo, né, o símbolo da Ordem de Cristo, a cruz de Malta, aquela cruz vermelha nas velas das caravelas, é o símbolo da Ordem de Cristo, que era uma ordem militar religiosa fundada pelo rei de Portugal e vinculada à Igreja Católica. Então tem o ideal cristão também, junto com o ideal de conquista de terras para o rei de Portugal, também tem o ideal de conquista de almas para a Igreja Católica. Isso a gente vai analisando ao longo das próximas aulas. O primeiro relato sobre essas terras, né, achadas pela expedição de Cabral, foi feito por Pero Vaz de Caminha, que escreveu a famosa carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, contando sobre o achamento. E nessa carta, ele diz que o primeiro contato com os indígenas foi pacífico, e de fato, os documentos históricos apontam que os primeiros contatos entre portugueses e indígenas não tiveram conflitos. Os conflitos vão aparecer depois, a gente vai analisar por que esses conflitos começam. Mas a princípio, os primeiros portugueses que chegaram ao Brasil não tiveram problemas com os indígenas, nem os indígenas tiveram problemas com os portugueses, apesar de todos os problemas de comunicação que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o Pedro Álvares Cabral e sua frota, né, e sua expedição, seus marinheiros, enfim, toda a sua equipe, partiram do Brasil ainda achando que era uma ilha. Só outras expedições que vieram depois que perceberam que isso não era uma ilha, que era um território que fazia parte do continente americano, né, então era uma porção de terra muito maior. E só expedições posteriores que passaram a chamar essa terra de Santa Cruz, ainda nome com referência cristã. Só muito depois que esse território vai ser chamado de Brasil, e a gente vai discutir o nome Brasil daqui a pouco. Que, aliás, o nome não era Brasil, era Terra do Brasil, né? Depois de Terra de Santa Cruz, essas terras passaram a ser chamadas de Terra do Brasil, e o nome Brasil acabou ficando. Então, esse é o primeiro contato, né? Essa é a primeira impressão que os portugueses tiveram. Vamos analisar um pouco dessa primeira impressão. Esse quadro é um quadro muito importante, né, dos quadros que representam a história do Brasil. Quadro do pintor Vitor Meirelles. Esse quadro é de 1860, portanto, 360 anos após o achamento, 360 anos após esse evento, esse quadro foi pintado. E esse quadro foi pintado a partir dos relatos dos portugueses
E também com uma perspectiva ali 1860, a época do Segundo Império, né, do Segundo Reinado no Brasil, né, o Brasil estava numa época assim, de um pouco de construção de uma identidade nacional e de valorização da sua história. Então esse quadro tenta representar um pouco das origens cristãs e europeias do Brasil e representar um pouco do que seria o contato pacífico e harmonioso entre europeus e indígenas, que a gente vai ver que depois não foi tão harmonioso, mas o primeiro contato, vejam bem, o primeiro contato entre os portugueses que chegaram com o Cabral e os indígenas que estavam ali no litoral brasileiro, esse primeiro contato, ele foi um contato pacífico. Pois bem, então está sendo representado ali, né, o padre celebrando a missa, então foi feito um altar e construído uma cruz, né, para se fazer a missa, né, para se celebrar a missa. Nessa época ainda, o ritual da missa católica era um pouco diferente do que é hoje. O padre celebrava de frente para o altar, de costas para o povo. Por isso ali que o padre está de costas para as pessoas que estão assistindo. Esse quadro representa ali, então, a figura em destaque, que não está exatamente no centro do quadro, mas está em destaque a cruz com o padre celebrando a missa. Os portugueses em volta, então em volta ali você tem padres, né? Você tem soldados. Deixa eu dar um destaque aqui para vocês verem melhor. Então aqui você tem religiosos, que as expedições portuguesas levavam religiosos, sempre levavam ou padres jesuítas ou padres franciscanos, né? Os jesuítas surgiram depois, mas no caso do Cabral ainda não existia a ordem dos jesuítas, que a gente viu na aula de Reforma Protestante, quando eles surgem depois, mas primeiro eram padres franciscanos, depois padres jesuítas passaram a acompanhar. A gente tem aqui soldados, né, com suas armaduras, mas enfim, próximo ao altar estão os portugueses, e em volta os índios. Então esse quadro representa, a partir do relato, né, dos relatos dos portugueses que participaram dessa primeira missa celebrada no Brasil. E de novo, por que eles fizeram questão de celebrar a missa? Né? Porque a expedição de Cabral chegou na época da Páscoa, então essa é a missa da Páscoa que está sendo celebrada no Brasil. A missa da Páscoa é a missa mais importante do calendário da Igreja Católica. Muita gente acha que é o Natal que é a festa mais importante dos católicos. Não, a festa mais importante dos católicos é a Páscoa. O Natal é a segunda mais importante. E em volta aí dos portugueses estão os índios. Sobre essa primeira missa, é importante a gente analisar o relato do Pero Vaz de Caminha e de outras pessoas que participaram dessa expedição, é o comportamento dos indígenas. E aqui a gente vai discutir um pouco das dificuldades de comunicação entre europeus e indígenas. O pessoal que viu a aula, né, da administração, que teve aula sobre colonização espanhola, viu contar a história da península de Yucatán. O pessoal da informática que não viu essa aula, eu vou contar de novo essa história, para que vocês conheçam, né? Os espanhóis, quando chegaram na região da América Central, que hoje é chamada de Península de Yucatán, eles chegaram lá e encontraram indígenas descendentes dos maias, que falavam a língua maia. E os espanhóis perguntaram como esse lugar se chama. E aí os indígenas responderam, Yucatán. Só que os indígenas não falavam espanhol, e os espanhóis não falavam a língua maia. Então, quando os espanhóis falaram com os índios não entenderam. E aí um dos índios virou para os espanhóis e disse, eu não entendi. Eu não entendi, em maia se diz Yucatán. Yucatán quer dizer literalmente eu não entendi. E aí o português achou que Yucatán era o nome do lugar e até hoje o lugar é chamado Península de Yucatán, sendo que na verdade Yucatán quer dizer eu não entendi. Então é a Península do eu não entendi. Até hoje esse é o nome do lugar, Yucatán. De novo, voltando aqui, falha de comunicação. Vocês vão perceber na análise dos documentos que a gente vai fazer daqui para frente que tem o que os portugueses viam, o que os portugueses entendiam e o que os portugueses queriam entender no contato com os indígenas. Lembrando que os portugueses chegaram no Brasil, eles desconheciam completamente as línguas indígenas, eles não tinham ninguém que falava as línguas indígenas, porque eles não conheciam. Então eles tentaram estabelecer comunicação de algumas formas, vocês vão ver que essa comunicação falhava porque, enfim, eram culturas, não eram só línguas diferentes, eram culturas muito diferentes, com valores muito diferentes. Mas vamos lá. Quando os portugueses celebraram a missa, eles perceberam que os índios ficaram em volta com uma atitude de respeito muito grande. Então os indígenas ficaram em volta, observando a missa. Nos momentos da missa que os portugueses ficavam em pé, no momento da missa que você tem que ficar em pé, os indígenas ficavam em pé. No momento de ficar de joelho, eles ficavam de joelhos. No momento de sentar, eles sentavam. No momento de fazer silêncio, eles faziam silêncio. No momento de prestar atenção, eles prestavam atenção. Para os portugueses, isso significava o seguinte: esses indígenas vão ser muito fáceis de catequizar. Eles vão aceitar muito facilmente a nossa religião, porque eles demonstram profundo respeito. Eles já percebem que isso aqui é sagrado, que isso aqui é importante. Então, quando a gente começar a explicar para eles, eles vão pegar muito fácil. Foi isso que aconteceu? Não, mas os portugueses achavam que isso ia acontecer.
Nós hoje olhando como historiadores ou como cientistas sociais olhando para a atitude indígena, vamos nos colocar do ponto de vista dos indígenas. Chega uma galera estranha, diferente, mesma sensação que vocês teriam se pousasse um disco voador na sua rua. Basicamente a mesma coisa. Chega uma galera do mar, de uns barcos gigantes, usando umas roupas de metal, com pelo na cara, olho claro, falando uma língua esquisita. Alguns montados a cavalo. E alguns indígenas achavam que o soldado em cima do cavalo, o soldado de armadura com o cavalo de armadura, era uma coisa só. Então, tipo, era um centauro. Né? Centauro, estou falando aqui do ponto de vista da cultura grega, não tem centauro na cultura indígena, na mitologia indígena, mas alguns achavam que o homem em cima do cavalo era uma coisa só, porque não existiam cavalos na América, eles nunca tinham visto nada nem parecido. Então, tipo, é uma coisa literalmente de outro mundo. Aí essa galera se junta ali, faz um lugar ali e começa a fazer um ritual que eles nunca viram. Primeira coisa, os indígenas estavam extremamente curiosos. Por isso eles se juntaram, se reuniram em volta. Eles estavam extremamente curiosos. E eles perceberam que aquele grupo de pessoas dava importância para aquilo que eles estavam fazendo, que era algo importante para eles. Então os indígenas tiveram uma posição de profundo respeito pelo que os portugueses estavam fazendo. Eles não faziam ideia do que era aquilo. Não faziam a menor ideia. Não sabia se era sagrado, se não era sagrado, mas eles perceberam que era algo importante e que era um ritual. E aí, em respeito ao que os portugueses estavam fazendo ali, eles faziam silêncio, imitavam os gestos, mas principalmente observavam. Eles tinham uma extrema curiosidade de ver o que estava acontecendo. A mesma coisa que se pousasse um disco voador na frente da casa de vocês, saíssem uns homenzinhos e começassem a fazer alguma coisa. Você ia ficar ali olhando, e provavelmente em silêncio e prestando atenção e pensando, meu, o que é isso que está acontecendo? Então, do ponto de vista dos indígenas, não é que os indígenas, eles já estavam abertos a aceitar a religião dos portugueses, mas eles estavam extremamente curiosos com aquilo e eles perceberam que se tratava de algo importante. Então, opa, vamos respeitar. Não vamos chegar aqui e atrapalhar. Vamos olhar, vamos observar. Vamos ver o que eles estão fazendo aí com respeito. Agora vamos analisar um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Eu recomendo fortemente que vocês procurem a carta completa. Ela é um pouco extensa, mas é muito divertida de ler. Tem algumas coisas um tanto quanto engraçadas, como, por exemplo, quando ele fala do corpo das índias, que elas não tinham vergonha de andar nuas. O final da carta é muito engraçado, porque o Pero Vaz de Caminha pede emprego para um sobrinho dele. Ele fala para o rei, né, olha, se precisar de alguém para administrar essas terras, eu tenho um parente que é muito bom e tal. Tipo, é muito interessante a carta, é muito divertida. Eu recomendo que vocês leiam ela na íntegra depois. A gente não vai ler ela na íntegra por falta de tempo, mas eu vou analisar com vocês alguns trechos muito interessantes para a gente analisar essa coisa da comunicação mesmo, do contato entre portugueses e indígenas, como ela era difícil, como os valores eram muito diferentes, os valores da cultura europeia e os valores da cultura indígena eram muito diferentes. Então assim, Pedro Álvares Cabral chegou, ele era o representante do rei, ele era o chefe da expedição, então ele era o representante do rei, ele falava em nome do rei de Portugal, ele era a maior autoridade portuguesa ali presente. E ele tentou se colocar dessa forma, como a maior autoridade, mostrando que ele era um homem poderoso, que ele representava alguém muito poderoso. E foi dessa forma que ele tentou se apresentar aos indígenas. Só que para a cultura indígena, o significado de poder, o significado de realeza, o significado de ser líder é completamente diferente. Então, vamos observar nesse relato. Isso está na carta que Pero Vaz de Caminha escreveu. Então, o Pedro Álvares Cabral queria mostrar para os índios que ele era um cara poderoso, que representava alguém muito poderoso. E ele queria que os índios tivessem essa noção. Então acompanhem comigo a cena. O capitão é o Pedro Álvares Cabral. O capitão, quando eles vieram, os índios. Que aí o Pedro Álvares Cabral falou assim, então vamos fazer assim. Vamos pegar uma sala aqui do navio para mostrar que eu sou representante de um cara poderoso. Vamos pegar uma sala aqui do navio, enfeitar ela com os nossos melhores tecidos, com os nossos objetos mais caros. Vamos pegar uma cadeira alta, colocar ela num degrau, colocar ela num lugar ainda mais alto e enfeitar ela como se ela fosse um trono. E aí eu vou sentar nessa cadeira para mostrar que eu sou o chefe da expedição, então, e que eu represento um cara poderoso. Então ele montou todo um cenário equivalente ao de um rei num trono dentro de um palácio, para ele mostrar o poder. Eles não tinham como se comunicar, porque falavam línguas diferentes, mas ele quis mostrar através de símbolos. E lembra quando a gente estudou na aula sobre o Antigo Regime, os símbolos do Antigo Regime, tudo que demonstrava o poder do rei, ele tentou demonstrar através de símbolos o poder que ele tinha. A questão é que os símbolos faziam sentido para os europeus. Para os índios, esses símbolos não faziam sentido nenhum. Então,
dentro desse contexto, agora vamos ler a carta, o trecho da carta do Pedro Vaz de Caminha. Então, Pedro Álvares Cabral mandou fazer ali todo um cenário, como se fosse mesmo um palácio, como se ele fosse alguém importante, e mandou trazer 2 índios para o navio. O capitão, quando eles vieram, os índios, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço e aos pés uma alcatifa por estrado. A alcatifa é um descanso para os pés. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia, que eram alguns dos caras importantes que estavam acompanhando a expedição, alguns dos capitães dos navios que estavam acompanhando a expedição, então todos eles, e nós outros, que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa. Então ele montou assim, ele sentado, os caras mais importantes em pé e outros no chão, sentados em torno, como se realmente fosse uma corte real. Acenderam-se tochas, ilumina o lugar, tem que ter um efeito, pá, né? Entraram os índios, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Então percebam, eles montaram todo o cenário para, ó, esse cara aqui é o cara importante, o que está sentado na cadeira é o cara importante. Os índios entraram e aleatórios, os índios. Os índios não entenderam todos os sinais que eles estavam dando de que o Cabral era o cara mais importante, abaixo dele tinha outros e abaixo tinha outros. Os índios não entenderam absolutamente nada. Era só um monte de gente espalhada por ali, sem significado nenhum. Então eles entraram, assim, não entraram em, ó, esse aqui é o cara importante, vamos cumprimentá-lo. Não, eles entraram aleatório, ignoraram o cenário todo, porque os símbolos para eles não faziam sentido. Continuando. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão, que era de ouro. Lembram lá no começo? O capitão estava com um colar de ouro enorme. O colar de ouro é um símbolo de riqueza, para mostrar que ele é um cara importante. Um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar. Então ele apontava para o colar e apontava para a terra. Apontava para a terra, apontava para o colar. Como que nos dizendo que ali havia ouro. Então os portugueses cresceram o olho. Opa, ele está apontando para o colar de ouro e está apontando para a terra, então ele está dizendo aqui, nesse lugar aqui, tem esse negócio aqui. Então esse negócio aqui que você tem no pescoço, lá na minha terra tem um monte. Então é o que os portugueses acharam. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Então ele viu o castiçal de prata e apontava para a terra. O castiçal de prata apontava para a terra. Os portugueses, beleza, ele está dizendo que aqui tem um monte de ouro e um monte de prata. Isso é o que os portugueses queriam descobrir. Mas nós, brasileiros, conhecedores de história e de geografia, sabemos que o litoral brasileiro não tem mina de ouro, muito menos mina de prata. Aliás, no território brasileiro não existem minas de prata. E no litoral brasileiro não existem minas de ouro. As minas de ouro do Brasil estão todas no interior. Então aqueles indígenas nunca tinham visto nem ouro nem prata. O que ele estava querendo dizer então, apontando para o objeto de ouro e apontando para a terra, apontando para o objeto de prata e apontando para a terra? O Pero Vaz de Caminha sacou o que eles estavam querendo dizer, mas ele não queria admitir que era isso que os índios estavam querendo dizer. Vamos ler mais um trecho. Então tá. Eles estão apontando para o ouro e para a prata e apontando para a terra. Eles estão querendo dizer que tem ouro e prata. Isso era o que os portugueses queriam. Eles queriam muito que tivesse ouro e prata nessas terras que eles acabaram de achar. Mas não era isso que o índio estava querendo dizer. Vamos lá. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Então o capitão, Pedro Álvares Cabral, tinha um papagaio. Mostraram um papagaio para os índios. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Então eles pegaram o papagaio, apontavam o papagaio e apontavam para a terra. Opa, pode ser que então, eles estão querendo dizer que tem o mesmo gesto. Estão querendo dizer que tem papagaio na terra. Tem papagaio no litoral brasileiro? Tem. Mas ele fez exatamente o mesmo gesto que ele tinha feito para o ouro e para a prata, que não tem. Então o que será que eles estavam querendo dizer? Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso. Então trouxeram um carneiro, não tem carneiros na América. Mostraram um carneiro, eles olharam o carneiro e acharam sem graça. Deram a mínima pro carneiro, coitado do carneiro. Mostraram-lhes uma galinha, essa é engraçada. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão. E depois a tomaram como que espantados. Eu já expliquei em outras aulas, não existiam galinhas na América. Foram os europeus que trouxeram as galinhas para a América. A galinha, os índios acharam um negócio muito estranho. Eles ficaram com medo. Não queriam nem encostar. E aí depois foram lá, tipo, meio que, negócio é esse? Eles acharam a galinha um negócio muito estranho. O carneiro deram a mínima, mas a galinha eles acharam um negócio muito absurdo, muito estranho. Agora vem a parte legal. Como que os portugueses entendiam o que queriam, vai ficar bem claro nesse pedaço. Viu um deles, né, um dos índios, umas contas de rosário, brancas. Rosário terço, as bolinhas do terço. Tinha, alguém ali estava com um terço na mão. Então ele viu um deles contas de rosário brancas. Acenou que lhe as dessem, folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Então a pessoa deu o terço para o índio,
Tipo, o índio pediu, deram pra ele, ele achou tipo, muito legal, muito bonito e colocou no pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço. E acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão. Como dizendo que dariam ouro por aquilo. Então, como eles estão entendendo o que eles querem. Então, primeiro ele estava apontando para o colar do capitão que era de ouro e para a terra, e eles falaram, ele está querendo dizer que tem ouro nas terras. Aí viu o castiçal de prata, apontou para o castiçal e para a terra. Está querendo dizer que tem prata. Mostraram o papagaio, ele apontava para o papagaio e para a terra. Ele está querendo dizer que tem papagaio na terra. Agora ele apontava para as contas, para o colar do capitão e para a terra. E eles falaram, ele está querendo dizer que ele vai dar ouro em troca dessas contas. Isso é o que os portugueses estavam querendo dizer. Querendo entender, melhor dizendo. Mas agora o Pero Vaz de Caminha vai mostrar pra gente que ele entendeu o que o índio estava querendo dizer, mas ele não queria dar o braço a torcer. Isto tomávamos nós assim por assim o desejarmos. Ou seja, o que eu estou falando para vocês era o que a gente queria entender. A gente entendeu dessa forma porque a gente queria entender dessa forma. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, porque não lhe havíamos de dar. Então, na verdade, assim, o índio podia não estar dizendo assim, olha, isso aí que você tem no pescoço, aqui na terra tem muito. Não, ele podia estar dizendo, dá esse negócio aí que está no seu pescoço para eu levar para o meu povo ver, dá esse castiçal de prata para eu levar para o meu povo, me dá esse papagaio para eu levar para o meu povo, me dá essas contas e esse colar de ouro para eu levar para minha galera, porque eu achei isso legal. Então o Pero Vaz de Caminha se ligou que, na verdade, o índio não estava querendo dizer que tinha. O índio estava pedindo para levar para as outras pessoas. Não sei se para mostrar ou se para ficar com eles, mas ele estava pedindo. Ele não estava falando, isso daí tem na minha terra. Não. Ele estava pedindo para levar do navio para a terra. E o Pero Vaz de Caminha entendeu. Só que o Pero Vaz de Caminha diz assim, né? O Pero Vaz fala assim, olha, a gente queria entender que ele estava dizendo que na terra tinha ouro e que ele daria ouro pelas contas do rosário. Mas se na verdade ele estava pedindo para levar com ele, isso a gente não queria entender. A gente não quis entender dessa forma porque a gente não ia dar. Né? Então a gente não ia dar isso para eles. Então a gente preferiu não entender dessa forma. Mas provavelmente era isso que o índio estava querendo dizer. E ele termina a carta dizendo, e depois tornou as contas a quem lhe as dera. Então depois ele pega o rosário e devolve para a pessoa que deu. Então percebam, os portugueses queriam tanto que tivesse ouro e prata que qualquer gesto dos índios eles iam entender como tendo ouro e prata, como sinal de ouro e prata. Mas não tinha. Naquela região do Brasil onde eles chegaram, não tinha. Tanto que os portugueses só vão encontrar ouro no Brasil quase 200 anos depois do descobrimento, ou do achamento. Quase 200 anos depois, e muito longe do litoral. Aqueles indígenas que estavam ali no litoral, eles nunca tinham nem visto ouro e prata. Então, na verdade, o índio estava espantado e admirado, e ele queria levar para mostrar para os seus companheiros, para o seu povo. Falou, nossa, isso é muito legal, quero mostrar para as outras pessoas. Ele não estava dizendo, isso aí tem aqui. Ele está dizendo, isso aí eu quero mostrar para a galera lá. Era esse o significado do gesto. Pois bem, então, vamos, depois de falar dessa questão do contato e tudo mais, vamos entender esse primeiro período que a gente chama de primeiro período da história do Brasil. Oficialmente, a gente fala a história do Brasil a partir do dia que os portugueses chegam aqui. Mas isso não é muito preciso. Se a gente considerar a história do Brasil desde que essa região é habitada, a gente vai falar de história do Brasil desde a pré-história, porque essa região é habitada desde a pré-história há pelo menos 11 mil anos. Mas há indícios de presença humana no Brasil há pelo menos 50 mil anos. Então, a história do Brasil seria muito maior do que isso. A partir de 1500, na verdade, é um período em que esse território passa a fazer parte do Império Português. Então esse período da história que a gente chama de Brasil colonial e pré-colonial, que eu vou explicar o que é daqui a pouco, na verdade faz parte da história de Portugal. É um período da história do Brasil em que o Brasil é parte de Portugal. Então a gente, na verdade, está estudando a história de Portugal, não especificamente do Brasil. Para ser muito rigoroso, a história do Brasil começa quando o Brasil se torna um país independente, em 1822. Mas a gente se acostumou a chamar de história do Brasil esse período em que o Brasil ainda é parte de Portugal. E vocês vão reparar que tudo que a gente vai estudar nesse período da história do Brasil, na verdade, tem a ver com Portugal. A gente sempre vai relacionar com o que está acontecendo em Portugal, porque o Brasil é parte do Império Português. Esse primeiro período, que a gente chama de primeiro período da história do Brasil, vai de 1500 a 1530, é o que a gente chama de período pré-colonial. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, descobriu, legal, novas terras, foi para a Índia. E os portugueses meio que não deram a mínima para esse achado de Pedro Álvares Cabral.
Então, até 1530, que é o momento que os portugueses vão realmente se interessar por essas terras, e isso é tema do próximo vídeo, o Brasil não é uma colônia de Portugal. Porque para ser colônia, para ser colônia de Portugal tinha que vir portugueses morarem aqui. E até 1530 não vieram portugueses morar aqui. De vez em quando vinham portugueses extrair recursos naturais, coisas que eles achavam valiosas, e levar para Portugal. E por que até 1530 os portugueses deram pouca importância para o Brasil? Vamos lembrar das aulas das grandes navegações. O que os portugueses queriam não era terras. Os portugueses queriam controlar rotas comerciais. E as rotas comerciais que davam dinheiro para Portugal estavam no Oriente. Então o objetivo de Portugal era estabelecer comércio com o Oriente. As terras descobertas, as terras achadas no Brasil, na África, era um detalhe. Era um bônus, digamos. O objetivo era o comércio com o Oriente. Então, enquanto o comércio com a Índia e o comércio com a África davam lucro para Portugal, Portugal não se interessava em colonizar o Brasil. Porque o Brasil é um território muito grande, Portugal é um país pequenininho. Não é fácil colonizar um território tão grande. O investimento para colonizar um território como o Brasil é muito alto. Então, para os portugueses não era vantagem colonizar o Brasil. Por isso, entre 1500 e 1530, o Brasil não é oficialmente uma colônia. O Brasil é um território de onde os portugueses extraem alguns produtos. O mais famoso e mais valioso deles, o pau-brasil. Então os portugueses faziam reconhecimento do litoral, faziam expedições para ver se encontravam ouro e prata, e não encontraram, e extraíam pau-brasil para levar para Portugal. Então esse período que a gente chama de período pré-colonial. O que é o pau-brasil? O pau-brasil é uma árvore originária da Mata Atlântica que pode chegar até 20 metros de altura, e ela tem um tronco vermelho escuro. Daí que vem o nome, provavelmente o nome Brasil. Então tem duas teorias para o nome Brasil. Uma das teorias é que Brasil seria cor de brasa. Brasil, cor de brasa. E a árvore tem um tronco avermelhado, então ela teria cor de brasa. Então daí o nome pau-brasil. Uma árvore avermelhada. E por que ela era valiosa para os portugueses? Porque da casca da árvore, você extrai um corante vermelho e esse corante vermelho era utilizado para tingir tecidos. E tecido vermelho, nessa época, na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, tecido vermelho é difícil de conseguir. A cor vermelha para tingir tecidos era difícil. Então os tecidos vermelhos eram muito caros, portanto eram muito valiosos. É por isso que os reis usam vermelho, em geral. É por isso que as autoridades da igreja usam vermelho, porque é uma cor difícil de conseguir, é um tecido caro. Então é um sinal de poder usar o tecido vermelho. E o pau-brasil fornecia esse corante vermelho, então era algo valioso, era algo lucrativo para os portugueses, e era por isso que os portugueses extraíam o pau-brasil do Brasil. Então eu falei da teoria, né, do nome, então pau-brasil viria, né, desse nome vermelho. Porém, existe uma outra teoria, que vocês vão achar muito mais interessante, e que vocês vão ver que ela até faz mais sentido, é de que existe uma lenda, provavelmente da mitologia céltica, de algum povo antigo da Europa, de que existia uma ilha mágica, tipo um paraíso na Terra, ao sul do Oceano Atlântico. Por coincidência, é onde fica o Brasil. Então existia essa lenda de que existia essa ilha mágica, uma terra em que tudo é maravilhoso. E nessa lenda de origem céltica, essa terra era chamada de Brésil. Igual Brasil, só que com E no lugar do A. Brésil. E essa lenda circulava na Europa, era uma espécie de uma terra prometida, uma terra mágica, uma terra encantada. E quando o Brasil foi descoberto, se a gente analisar a forma como o Pero Vaz de Caminha descreve o Brasil, ele descreve de forma muito parecida com como a lenda descrevia essa terra mágica, o Brasil. O Pero Vaz de Caminha fala que é uma terra que parece ser tão rica e tão abundante que se plantando tudo dá. Então qualquer coisa que você plantar aqui vai crescer e vai crescer de forma abundante, que era mais ou menos a ideia que se tinha dessa terra mágica chamada Brasil. Então acredita-se que, na verdade, não é que o Brasil recebe esse nome por causa da árvore. Os primeiros registros escritos sobre o pau-brasil não chamavam a árvore de pau-brasil, chamavam a árvore de pau do Brasil, como se o nome do lugar viesse antes do nome da árvore. Então, os registros que chamam as terras de Brasil são um pouquinho anteriores aos registros que chamam a árvore de pau-brasil. Como eu disse, inicialmente ela era chamada de pau do Brasil. Então, acredita-se que o nome do Brasil, na verdade, venha dessa lenda e não da árvore.
e essa ideia de que o Brasil é um país rico, maravilhoso, cheio de riquezas naturais, etc, etc, etc. Essa imagem que a gente tem do Brasil de uma natureza exuberante viria dessa lenda. Então seria é como se fosse uma confirmação dessa lenda. Só que essa lenda se mistura com os relatos históricos, se mistura com a descrição que os portugueses fizeram do Brasil. Então há dúvidas se realmente vem disso, mas é uma hipótese muito sólida de alguns pesquisadores de que, na verdade, o início da construção da imagem que a gente tem do Brasil é o de associar essa lenda antiga com o achamento feito pelos portugueses. Então temos essas duas hipóteses, de que a árvore tem o nome da terra ou de que a terra tem o nome da árvore. Pois bem, como que os portugueses faziam para tirar o pau-brasil? Escambo. O que é escambo? Troca. Troca de um produto por outro. É isso que é escambo. E os portugueses trocavam o que com quem? Os portugueses trocavam diversos produtos pelo pau-brasil. Com quem? Com os índios. Então eles falavam para os índios, não, né, os diversos povos que viviam no litoral brasileiro falavam, mas eles chamavam todo mundo de índio. Índios, traz lá aquelas árvores pra gente, corta lá aquelas árvores, traz pra gente e a gente dá pra vocês uns produtos aí que vocês queiram. E era assim o escambo. Então, em troca do trabalho indígena, os portugueses ofereciam objetos que para os portugueses eram objetos muito baratos, muito simples, como espelhos, miçangas, né, as bolinhas do terço que encantaram os índios, e pedaços de tecido colorido. Quando os índios descobriram, conheceram, né, ferramentas de metal, porque os indígenas brasileiros não usavam metal, quando eles conheceram as ferramentas de metal que os portugueses tinham, eles passaram a pedir também as ferramentas de metal em troca do trabalho e da extração de árvores. Essa história, essa prática do escambo, faz com que muita gente, de forma preconceituosa, encare os indígenas como pessoas muito ingênuas, muito inocentes, que foram enganadas pelos portugueses, porque davam o seu trabalho e davam essa árvore muito valiosa em troca de coisas, né, de quinquilharia, de coisas sem valor nenhum. Só que a gente precisa entender o contexto em que essas trocas estavam sendo feitas. Do ponto de vista do português, o português estava conseguindo oferecer produtos muito baratos em troca de um trabalho pesado e em troca de uma árvore muito valiosa. Mas vamos nos colocar do ponto de vista dos indígenas? O indígena olhava para a Mata Atlântica e via um monte de árvore. Para os indígenas, esse trabalho de cortar as árvores não era um trabalho tão pesado, não era um trabalho tão complexo, eles conseguiam fazer isso com certa facilidade. E o que os portugueses estavam oferecendo em troca? Espelho, que não existia na América e eles não tinham tecnologia para fazer. Miçangas, que não existiam na América e eles não tinham tecnologia para fazer. Pedaços de tecido colorido, que não existiam na América e eles não tinham tecnologia para fazer. Ferramentas de metal, que não existiam na América e eles não tinham tecnologia para fazer. Ou seja, para o índio, ele estava trocando algo de pouco valor e de pouca serventia, que eram as árvores, por algo muito valioso. Então, dos dois lados, parecia ser uma relação vantajosa. Para o português era lucrativo, mas para o índio também. E por que o índio queria espelho? O espelho facilitava para ele fazer as suas pinturas corporais, a sua ornamentação para os seus rituais. O tecido colorido era agregado também às suas vestes, à sua ornamentação, né? As penas, a pintura que eles faziam, eles agregavam também o tecido colorido, as miçangas a mesma coisa. E as ferramentas de metal facilitavam muito o trabalho dos indígenas no dia a dia. Então, assim, para eles era algo muito vantajoso também. Então, não é que o português enganou o índio. O português ofereceu para o índio algo que o índio achou interessante, né? Essa coisa do enganar, eu digo que é preconceituosa porque a gente tende a ver o índio como infantil, como uma criança ingênua que não entende o que está acontecendo. Não, o índio entendia bem, ele sabia o que estava fazendo e ele negociou com o português. Tanto que a princípio eram miçangas, eram espelhos, era tecido, depois não, eu quero ferramentas. Isso até vai me ajudar a cortar mais árvore, mas eu quero as ferramentas de metal, porque isso vai ajudar no meu dia a dia. Então era uma negociação. Então o índio sabia o que estava fazendo e o índio negociou. Olha, para mim é vantajoso cortar a árvore e entregar para o português e em troca receber esses materiais. E para o português era vantajoso, esses produtos para o português era barato, entregar esse produto para o índio e em troca receber a madeira. Então a gente precisa tomar cuidado para não tratar o índio como um tadinho, ingênuo, criancinha. Não, o índio sabia o que estava fazendo. Os indígenas sabiam o que estavam fazendo e sabem até hoje. Eles não são pessoas menos capazes, menos inteligentes.
São pessoas como quaisquer outras. Né? Ao contrário do que a gente ouve de algumas autoridades, que eles estão quase se tornando pessoas como nós, não. Eles sempre foram pessoas como nós. E como é que os portugueses faziam então para armazenar essa madeira, armazenar esses produtos que eram trazidos lá do interior da colônia pelos indígenas? Os portugueses fizeram feitorias, que a gente já viu, né, nas grandes navegações. Feitoria é um armazém fortificado. É um armazém, é um porto que é também um armazém, que é também uma fortaleza. Você guarda os produtos valiosos ali. Então os portugueses fizeram algumas feitorias no litoral do Brasil, onde eles guardavam a madeira que era extraída pelos indígenas. Vinham os navios, pegavam essa madeira e levavam para Portugal. Então, os portugueses não vinham morar no Brasil, eles só vinham fazer as expedições para recolher a madeira e levar para Portugal, né, nesse início aí de 1500 a 1530. Esse comércio era feito por particulares, não era a coroa portuguesa, não era o governo português que fazia. Eram pessoas que tinham autorização do rei, mas que pagavam taxas para fazer essa comercialização, para vir buscar o pau-brasil e levar para a Europa fazer essa comercialização. Então era iniciativa privada, mas pagando altos impostos e só com a autorização do governo português. Daqui para frente vamos estabelecer coroa portuguesa é governo, tá? Como é um rei, a gente chama o governo de coroa, tá? E como eu havia comentado com vocês, para encerrar esse primeiro vídeo, até 1530, aparentemente o contato entre indígenas e portugueses foi um contato pacífico. Então não houve conflitos, não há registro de conflitos entre portugueses e indígenas até 1530. E os comerciantes do pau-brasil, eles eram chamados de brasileiros, né? Os portugueses que vinham buscar o pau-brasil e levar para a Europa, eles eram chamados de brasileiros. Reparem que a palavra brasileiro, né, que termina aqui com o sufixo eiro, ela se refere a uma profissão. Palavras que terminam com eiro são profissões. A palavra que se refere a quem nasce num lugar a gente chama de gentílico. Se vocês buscarem pela memória de vocês, não existe nenhum gentílico que termina com eiro. Só a palavra brasileiro. Tanto que em outras línguas não termina com eiro. O termo para se referir a quem nasce no Brasil em outras línguas é semelhante ao de outros gentílicos, né? Em inglês se usa Brazilian, que no português o equivalente seria brasiliano. Em espanhol se usa brasileño, que né, seria equivalente, por exemplo, a porto-riquenho. Nas outras línguas se usa outros sufixos. O sufixo brasileiro, né, o sufixo eiro, ele se refere à profissão. Padeiro, pedreiro, marceneiro, isso é uma profissão. Só que acabou sendo aos poucos utilizado para se referir a quem nascia no Brasil e acabou ficando. Então, o povo brasileiro é identificado com uma palavra que se refere a uma profissão e não necessariamente a um local de nascimento, mas a uma profissão. Então isso é, como a palavra era usada para se referir aos comerciantes de pau-brasil, ela se refere a uma profissão, a um trabalho, mas ela acabou sendo utilizada também para se referir a quem nascia nessas terras. Mas isso muito tempo depois, tá, gente? Muito tempo depois que quem nasce no Brasil passa a ser chamado de brasileiro. Isso é assim, século XVII, século XVIII. Vão começar a chamar quem nasce no Brasil de brasileiro. Tá? Antes não era comum. Além dos portugueses, os franceses e os espanhóis também faziam escambo com os indígenas. A gente vai ver em outras aulas que os franceses chegaram a dominar um pedacinho do Brasil ali, tentar formar uma colônia francesa que não deu certo. Algumas vezes eles tentaram em alguns lugares diferentes, mas não conseguiram, mas não durou muito tempo. Mas mesmo assim os franceses faziam escambo com os indígenas, eles também extraíam pau-brasil de forma clandestina, sem autorização dos portugueses, mas eles também davam um jeito, e os espanhóis também, né? Mas principalmente no caso dos franceses, essa presença se tornou uma ameaça, e aí é um dos motivos que a gente vai ver que os portugueses resolvem colonizar o Brasil, porque eles falam, opa, se a gente não deixar ninguém lá tomando conta, os franceses vão tomar da gente. Esse primeiro vídeo, pessoal, é falando desse período pré-colonial. Próximo vídeo a gente vai entender por que os portugueses resolveram colonizar o Brasil e vai ver também por que os portugueses, ou melhor, como que os portugueses resolveram colonizar o Brasil. E vocês vão ver que é uma metodologia muito interessante que lembra um pouco a metodologia de vocês para estudar algumas coisas. Próximo vídeo a gente fala sobre isso então. Até mais!